Desejar bom dia a todas as pessoas que estão aqui conosco. Eu declaro aberta a presente reunião, que foi convocada em consequência da aprovação do requerimento número 46 de 2023, CETRAB, de minha autoria, deputada Érica Cocai. Eu que sou uma mulher branca, com os cabelos curtos, grisalhos, estou com a roupa branca, estou com um chale com listas creme, marrom, verde, preta e vermelha. E estou aqui na Comissão dos Direitos, ou da Comissão do Trabalho, no plenário 12 da Câmara Federal. Atrás de mim tem uma bandeira nacional. E falando fora do microfone, para que as pessoas com baixa visão ou cegas possam se localizar. Então, esta audiência pública, ela tem um tema que é o projeto de lei 3015/2025, que dispõe sobre o retorno da ultratividade trabalhista, conhecido como Lei da Garantia dos Direitos. Informo a todas as pessoas que esta reunião se realizará de forma presencial e via web, por meio do aplicativo Zoom, ao vivo pela internet, no site da Câmara e na página da comissão, no endereço cd.leg.br/CETASP. Nós queremos esclarecer algumas normas para o debate. Então, gostaria de informar que, salvo manifestação explícita em contrário, a participação dos palestrantes na mesa de apresentação e nos debates deixa subentendida a autorização e publicação por qualquer meio, em qualquer formato, inclusive mediante transmissão pela internet e meios de comunicação desta casa, seja ao vivo ou gravado e por tempo indeterminado, dos pronunciamentos e imagens pertinentes à participação nesta audiência pública realizada hoje. Óbvio que se observa os incisos 10, 27 e 28 do artigo 5º da Constituição Federal e também a Lei 9610 de 98, que trata dos direitos eleitorais. Nós vamos começar essa audiência e eu gostaria apenas de lembrar que nós estamos no período de defeso eleitoral e que aqui nós não cabem, nesse momento, manifestações de cunho eleitorais. Nós vamos fazer aqui uma discussão sobre o tema, que é o tema da ultratividade. Nós vamos chamar, então, as pessoas para compor a nossa mesa e eu gostaria de chamar o senhor Leonardo Soares Belo, assistente técnico da Coordenação Geral de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, que vai se comunicar conosco de forma virtual. Convidar ainda Leonardo de Moura Landulfo Jorge, que é diretor legislativo da Associação dos Magistrados e Magistradas da Justiça do Trabalho, da ANAMATRA, que está completando 50 anos, vida longa para a ANAMATRA. Convidar o presidente da Federação das Trabalhadoras e dos Trabalhadores em Empresas de Crédito do Centro-Oeste e também presidente dos Sindicatos Bancários de Brasília, o senhor Rodrigo Brito. Convidar o representante da CUT Nacional, para que possa estar conosco. E convidar ainda o representante do Departamento Intersindical de Estatística e Estudo Socioeconômicos, de ESE, o Vitor Pagani. Está aqui, está no Zoom? Que vai se comunicar conosco também de forma virtual. Gostaria de também convidar para compor a mesa o representante da Contraf, o bancário Jefferson. Bom, então, composta a nossa mesa, nós vamos conceder um prazo de 10 minutos para cada um dos nossos convidados e convidadas e, em seguida, nós vamos abrir para quem queira se manifestar algumas inscrições para que nós possamos escutar quem está aqui conosco. Agradecer muito a presença de todas as pessoas que aqui estão
e, em seguida, nós devolvemos a mesa para 2 minutos de considerações finais. Feitos os esclarecimentos sobre os procedimentos do nosso debate, eu vou passar de pronto para o Leonardo Soares Belo, que é assistente técnico da Coordenação Geral de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, que falará conosco de forma virtual. Leonardo, você tem até 10 minutos para fazer a sua exposição. Bom dia a todos e todas. Me ouvem bem? Só para eu ter certeza de que o áudio tá bom? Escutamos com perfeição. Obrigado. Bom dia novamente, ilustríssima deputada. Agradeço, né, mais uma vez a oportunidade de participar, né, de mais um debate na Comissão de Trabalho. Cumprimento a todos os membros da mesa, né. Eu sou um homem branco, eu estou na meia-idade, cabelos grisalhos, uso um paletó azul, óculos pretos. O nosso objetivo hoje aqui, então, é tratar sobre o projeto de lei 3.015. E, se me permitem, eu gostaria de fazer a leitura, né, da nova redação. Na verdade, o projeto ele busca trazer uma nova redação ao parágrafo 3º do artigo 614. Então, ele fala que é vedado estipular duração de convenção ou acordo superior a 2 anos, garantindo-se a integração de suas cláusulas aos contratos individuais de trabalho até que sejam modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho ou sentença normativa. Bom, é importante essa leitura porque para delimitarmos que tipo de ultratividade nós estamos falando aqui, né? Na verdade, a proposta do parágrafo 3º é retomar a garantia da continuidade dos direitos previstos em acordo com convenções, mesmo que haja o fim da vigência desse próprio instrumento, até que um novo instrumento seja celebrado, né? Mais à frente, né, eu vou falar rapidamente do direito comparado, mas nós vamos ver que existem outras formas de ultratividade, né? Nós, especificamente nesse projeto, nós estamos falando dessa, né? Bom, mas inicialmente, então, a proposta merece atenção, né? Merece por 3 razões principais, né? Primeiro, ela corrige uma situação de segurança jurídica, né, que foi criada pela atual redação do parágrafo 3º do artigo 614. Segundo lugar, porque ela evita um evidente retrocesso social decorrente da supressão, né, da proteção que está assegurada por uma norma coletiva durante o período que está sem regulação, né, que pode haver ou não negociação coletiva, né? E terceiro, porque ela aproxima o Brasil da experiência em boa medida presente no direito comparado, né? Começar então pela questão da insegurança jurídica. A redação atual, né, do parágrafo 3º, ela dispõe que a convenção ou acordo ele pode ter duração superior a 2 anos, vedando a ultratividade, né? Então, à primeira vista, ele parece encerrar, né, uma discussão, mas, na verdade, o que ele traz, o que ele demonstra é o contrário disso. Desde a decisão do Supremo, lá na DPF, né, na 323, o entendimento consolidado é que não existe ultratividade automática das normas, né? Ainda assim, né, surgem inúmeras controvérsias, né? Inúmeras controvérsias que vão ser dirimidas pela via judicial. Então, discute-se a preservação de cláusulas, a própria continuidade, né, das condições de trabalho durante longos períodos, e até mesmo a possibilidade do próprio instrumento coletivo estabelecer ultratividade, né? Esse também é um tema bastante relevante e que nós vemos, né, debates judiciais quanto à possibilidade, né? Então, nesse primeiro ponto, fica bem claro que a ultratividade ela não eliminou qualquer litigiosidade, perdão. Pelo contrário, né, ela transferiu boa parte dos conflitos que antes estavam na mesa de negociação, né, transferiu para a solução judicial, né? E, além disso, ela criou um desequilíbrio nas negociações coletivas. Quando a convenção expira, né, e todas as suas cláusulas desaparecem imediatamente, pela redação do parágrafo 3º, muitas vezes um patamar mínimo reduzido de direitos ele surge. Por quê? Porque, na verdade, todo aquilo que foi alcançado pela categoria na negociação coletiva, que ensejou a celebração daquele instrumento coletivo, cai por terra.
Então, todos esses benefícios são eliminados no momento em que perde a vigência o instrumento coletivo. Esse cenário, ele potencialmente altera o equilíbrio da força negocial, porque a negociação, ela pressupõe, né, boa-fé, diálogo, incentivos, e o único que, em tese, pode ser beneficiado com o fim da outra atividade é o empregador. Porque, eu digo em tese, porque em muitos casos, né, o empregador também tem um interesse na outra atividade. Né? Exemplo, banco de horas. Mas, em outros, se houver alguém que tem benefício com isso, só pode ser o empregador, porque o trabalhador é que perde os direitos que estão ali segurados naquele instrumento coletivo. E pelo texto, né, do projeto de lei, é justamente esse problema que o projeto procura solucionar. Né? Então, o texto do projeto ele não busca, né, congelamento eterno das condições de trabalho pela leitura do texto. Fica bem claro isso, né, até, na verdade, uma nova regulamentação, e não impede novas negociações coletivas. Então, acho que esse primeiro argumento cai por terra. Né? O segundo argumento, né, seria, no caso, não impede a outra atividade, ela não impede que sejam alteradas as cláusulas dos instrumentos coletivos na eventual mudança econômica. Justamente, ela fomenta que haja uma nova negociação coletiva. Né? É o inverso do que, na verdade, nós muitas vezes ouvimos, né? Esse argumento de que, na verdade, seria o oposto, que ela impediria uma nova negociação. Na verdade, é um instrumento de fomento, né? Fomento para que haja melhoria da regulamentação daquelas condições de trabalho. Né? E o terceiro argumento, que eu acho fundamental também, é a questão do direito comparado. Né? Os principais ordenamentos jurídicos, na experiência internacional, eles apresentam alguma forma de ultratividade da norma. Então, eu trouxe alguns exemplos, né? Espanha, Estatuto dos Trabalhadores, né? Ela estabelece que, se for denunciado um acordo, né, coletivo, ainda que encerrado seu prazo de vigência, o instrumento continua produzindo efeitos durante a negociação, mesmo após um ano, caso não haja acordo. Tá? Então, ele prestigia a continuidade das condições pactuadas, incentiva a mediação e a arbitragem, porque a solução para dirimir esse conflito pode ser feita através da arbitragem. Né? Na regulação na Alemanha, ele prevê o chamado efeito posterior. Encerrada a vigência do acordo, as cláusulas continuam produzindo efeito até serem substituídas por nova regulamentação. Né? Então, me parece que é bem próximo daquilo que prevê aqui o projeto de lei. No Chile, o Código de Trabalho determina o quê? Encerrada a vigência, as cláusulas permanecem integrando os contratos individuais de trabalho, ressalvadas determinadas matérias. Então, exemplo, reajustes futuros, aumentos reais. Né? Na França, também tem a sua própria cláusula. E, término da convenção, se inexistindo um novo acordo após o período legal, os trabalhadores fazem jus a uma garantia de remuneração correspondente ao mínimo, a um padrão remuneratório. Tá? E até mesmo na Argentina, né, que passou por uma reforma recente de retirada de direitos trabalhistas, ela reformulou também reformulou, né, o tradicional regime de ultratividade que existia, mas não abandonou de forma como o nosso. Tá? Passou a distinguir quais cláusulas permanecem vigentes. Então, não são todas, mas ela estabelece algumas cláusulas que vão permanecer sua vigência no contrato. Né? Então, a conclusão talvez mais importante do direito comparado é que os países não estão discutindo se existe se existe ou não a ultratividade. Eles discutem o mecanismo que é aplicado para a continuidade. Né? E o projeto, né, ao que parece, ele se insere exatamente nessa tendência internacional. Mais do que restaurar, né, uma regra, a proposta, eu vejo como uma proposta de fortalecer a negociação coletiva. Né? Então, prestigia a boa-fé negocial, né, pela manutenção ou não dos direitos através de uma nova negociação, preserva a segurança jurídica nesse período em que há um intervalo entre o término de vigência do instrumento anterior e a nova negociação, a nova celebração do instrumento,
Reafirma o papel constitucional das entidades sindicais. As entidades sindicais é um papel inerente às entidades, né, a negociação coletiva e a construção de condições melhores de trabalho, né? Então, por essas razões, o Ministério do Trabalho entende que o projeto é um avanço, né, na defesa dos trabalhadores e das relações coletivas de trabalho no Brasil. Agradeço a oportunidade mais uma vez. Obrigado. Nós que agradecemos a participação do Ministério do Trabalho e passamos então a palavra ao senhor Leonardo de Moura Landulfo Jorge, que é diretor legislativo da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA. Bom dia a todas e a todas. Cumprimento a mesa na pessoa da nossa deputada, Érica Cocai. Falo em nome da ANAMATRA, Associação Nacional das Magistradas e dos Magistrados da Justiça do Trabalho, entidade que representa aproximadamente 3.500 juízes e juízas do trabalho, desembargadores e desembargadoras, deputada. Sou um homem branco, com 1,79 m de altura, em sobrepeso, visto terno e uma gravata azul e rosa. Deputada, inicialmente, em nome da ANAMATRA, em nome do nosso presidente Walter Pugliese, gostaríamos de agradecer a Vossa Excelência pelo belo discurso que fez ontem no plenário do Senado Federal, na sessão especial que comemorou 50 anos da ANAMATRA. Somos muito gratos, deputada, por esse reconhecimento do Congresso Nacional à nossa Associação de Juízes e Juízas, que, como foi dito, muito bem dito pela senhora ontem, é uma entidade que defende a justiça do trabalho, defende as prerrogativas da magistratura, mas, sobretudo, ao longo dos últimos 50 anos, defende a cidadania, defende o direito do trabalho, defende todo o arcabouço jurídico do direito laboral que foi construído ao longo das últimas décadas. E para comprovar que a senhora efetivamente estava certa, estamos hoje aqui, deputada, para poder, mais uma vez, colaborar com o Parlamento na confecção, na legislatura de novos instrumentos capazes de melhorar a situação do povo brasileiro. E hoje, esse é um importante debate sobre a ultratividade das normas coletivas trabalhistas. Nós sabemos que isso não é novidade no nosso país. Na década de 1990, já existia uma previsão legal da ultratividade, de haver a ultratividade das normas coletivas trabalhistas, e como nós estamos transmitindo, aqui eu me permito, deputado, explicar para a população que nos ouve através da TV Câmara o que é que nós estamos discutindo. O que se discute aqui é, obviamente que todos nós sabemos que as relações de trabalho são regidas por leis federais, estaduais, mas também as relações de trabalho são muitas vezes regidas por acordos individuais e também acordos coletivos, aqueles acordos em que o trabalhador, através do seu sindicato, e as empresas, através dos seus sindicatos ou individualmente, negociam normas coletivas específicas para aquela categoria. E a norma, a legislação hoje estabelece o quê? Que essas normas têm vigência de 2 anos. E a grande questão que se discute é o que acontece depois de passado esses 2 anos, o que se discute com aquele auxílio alimentação, com aquele auxílio saúde que foi previsto para os trabalhadores daquela categoria naquele instrumento coletivo. E desde 1990, a resposta era, digamos assim, bem eloquente no sentido de manter aqueles direitos, porque nós queremos sempre progredir e nunca regredir. Então, exatamente era essa a previsão, era essa a lógica legal de haver a ultratividade dessas normas, desses direitos que foram negociados entre as empresas e os trabalhadores. Ocorre que veio uma medida provisória e revogou essa norma legal. Isso ainda lá na década de 90. O que é que o Tribunal Superior do Trabalho fez? Editou uma norma prevendo que não era possível haver a ultratividade das normas trabalhistas. Ocorre que, em 2004, com a reforma do Poder Judiciário, veio uma emenda à Constituição que, na sua redação, abriu uma possibilidade de interpretação para que se admitisse a
que essas normas coletivas prevalecessem após a vigência. E assim foi editada pelo nosso Tribunal Superior do Trabalho, durante longos anos, uma regra de que haveria ultratividade das normas coletivas no nosso país. Essa súmula vigorou de 2012 até o surgimento de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que entendeu que não, que essa interpretação estava equivocada e que não era possível, por essa emenda à Constituição, se reconhecer a ultratividade das normas trabalhistas. E essa decisão do Supremo, que foi por volta de 2022, ela foi corroborada por uma previsão expressa que foi inserida na CLT pela reforma trabalhista, que expressamente veda a ultratividade das normas coletivas. Então, deputada, como foi dito pelo meu antecessor, o senhor Leonardo, a ultratividade das normas coletivas ela é prevista em diversos países, se não praticamente em todos da Europa. Temos aqui uma previsão, como já foi trazida na nossa vizinha Argentina, de haver essa possibilidade de ser devida o reconhecimento dessa ultratividade das normas coletivas, justamente para quê? Para evitar o vácuo, né? Não faz sentido as relações de trabalho estarem sendo regulamentadas de uma determinada forma e, passados 2 anos, os trabalhadores ficarem sem aqueles direitos que foram duramente negociados. Então, me parece, um modelo adequado, justo com os trabalhadores, que fomenta a negociação coletiva e que merece, sim, o nosso parlamento precisa discutir esse tema. Então, a ANAMATRA parabeniza a nossa deputada Érica Cocai pela apresentação desse importante projeto que visa prever e, de uma forma muito clara, garantir a ultratividade das normas coletivas no nosso país, garantindo os direitos dos trabalhadores em ter essa negociação coletiva e esses direitos resguardados. Isso traz, obviamente, segurança jurídica, como também foi adiantado pelo o nosso antecessor. Dizer que não há outra atividade coletiva não significa dizer que não vai haver discussões sobre esse tema na Justiça, porque, efetivamente, há várias questões jurídicas que podem, daí, serem desdobradas. Então, é importante haver, sim, um reconhecimento do poder legislativo desse importante tema. Esse é um importante local para a gente debater temas de interesse nacional, temas que resguardem os direitos dos trabalhadores. E, como representante da ANAMATRA, deputado, eu não posso também deixar de aproveitar que esse plenário cheio e também a transmissão ao vivo dessa audiência pública para também defender aqui, deputada, como a senhora bem pontuou ontem na sessão do Senado Federal, a importância da Justiça do Trabalho. Porque não adianta haver ultratividade de norma coletiva, não adianta haver leis prevendo os direitos dos trabalhadores, se não houver um órgão do Poder Judiciário específico, especializado nas demandas dos trabalhadores. Um órgão que se dedique especificamente para estudar e analisar os litígios que envolvem o capital e o trabalho. E é por isso que a Justiça do Trabalho existe há 80 anos, mais de 80 anos no nosso país, vem fazendo um trabalho excepcional, reconhecido pelo CNJ, muitas vezes como sendo uma das justiças mais céleres, uma das justiças que mais concilia no nosso país. Então, é importante que o povo brasileiro, assim como a nossa deputada já reconhece, a importância da Justiça do Trabalho, para que os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país sejam não só reconhecidos pela legislação, mas sejam efetivados na prática. Não adianta haver uma legislação boa, robusta, se não houver um poder judiciário forte e independente que possa concretizar esses direitos quando houver divergências relevantes sobre a matéria. E assim, deputada, a ANAMATRA se coloca à disposição desse parlamento, mais uma vez, para colaborar no que for preciso, celebra os seus 50 anos de existência na luta não só das prerrogativas da magistratura, da Justiça do Trabalho, mas também a luta de uma justiça social, de direitos sociais que preservem a dignidade de todos os cidadãos brasileiros, das pessoas mais vulneráveis do nosso país, as pessoas que precisam dessa proteção. E nos comprometemos, deputadas, e aqui homenageio o nosso
ex-presidente da ANAMATRA, aqui presente, que está nos honrando com a sua presença, o juiz Colucci. Nos comprometemos pela diretoria da ANAMATRA de continuarmos com esse importante trabalho que a ANAMATRA vem fazendo ao longo dos últimos 50 anos, também pelos próximos anos, na defesa dos direitos sociais, na defesa da cidadania e de um país cada vez mais democrático e plural. Muito obrigado, deputado. Obrigado, doutor Leonardo. Eu vou passar agora para o Vitor Pagani, que é representante do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do DIEESE, que vai se comunicar conosco também de forma virtual. Bom dia. Vocês me ouvem bem? Escutamos bem. Ótimo. Bom, fazer minha autodescrição. Eu sou um homem branco, de cabelos e barbas grisalhas, estou de óculos e com um agasalho de lã, porque eu falo de São Paulo e aqui está muito frio, né? Em nome da direção do DIEESE, eu gostaria de agradecer o convite, cumprimentar o deputado Marcos Tavares, a deputada Érica Cocai, cumprimentar todos os participantes dessa mesa, né, os representantes do Ministério do Trabalho e Emprego, da ANAMATRA e também das entidades sindicais, né, o Rodrigo Brito, do Sindicato dos Bancários de Brasília, Jefferson da Contraf e o representante da CUT. Bom, discutir o reestabelecimento da ultratividade das convenções e acordos coletivos de trabalho significa discutir a qualidade das relações de trabalho e o fortalecimento das negociações coletivas, né, que são dimensões indispensáveis de um sistema de relações de trabalho democrático, né? Então, o fortalecimento da negociação coletiva e o restabelecimento da ultratividade é uma medida nesse sentido, né, de fortalecer a negociação coletiva. Ele é fundamental para reduzir a assimetria estrutural que caracteriza o mercado de trabalho e, dessa forma, melhorar a regulação das relações de trabalho. Por outro lado, a desregulamentação amplia o desequilíbrio e tende a resultados insatisfatórios, tanto em termos de eficiência quanto de equidade e bem-estar humanos, né? A negociação coletiva é um poderoso instrumento de desenvolvimento econômico, social, promoção do trabalho decente, fortalecimento do nosso mercado interno de consumo, dinamização da atividade econômica, porque ela atua para organizar o mercado de trabalho e fomentar a concorrência virtuosa entre as empresas de um mesmo setor econômico, né? Uma concorrência baseada em inovação, produtividade, qualidade, e não aquela concorrência espúria que tem como base o rebaixamento do patamar salarial e a precarização das relações de trabalho, né? E a negociação coletiva ela tem o potencial de regular as relações de trabalho, considerando as complexidades e as especificidades setoriais das diferentes categorias, diferentes regiões e localidades, né? Ela reforça boas práticas, ela inova. Nós temos uma série de exemplos, né, de direitos que foram introduzidos em acordos e convenções coletivas, cláusulas sociais que depois foram universalizados por meio de leis ou de jurisprudência da Justiça do Trabalho e do próprio Supremo Tribunal Federal, né? Então, esse fortalecimento tem como resultado a prevenção e a solução de conflitos, né? Então, como dito tanto pelo Leonardo do MTE quanto pelo representante da ANAMATRA, ela
reduz, né, a insegurança jurídica e reduz também a judicialização das relações de trabalho, né? E sobre esses dois últimos pontos, cabe fazer um destaque especial, porque o, o fim da ultratividade associado a, aos efeitos, né, da emenda constitucional 45, que prevê, né, a anuência das partes para o ingresso do dissídio coletivo, prevê o mútuo acordo, né, para ingressar com a ação na justiça, ela tornou o nosso sistema de relações de trabalho, em certa medida, disfuncional, né? Porque, diante da negativa de negociação e da perda de validade do acordo e da convenção coletiva, a greve passou a ser o meio para se conseguir entrar com pedido de dissídio coletivo, né? Então, muitas vezes a gente, no Diese, além das pesquisas, né, de mercado de trabalho, dos acordos, convenções, a gente faz assessoria às mesas de negociação. Muitas vezes a gente vê que, diante de um impasse, pela recusa do empregador em negociar e da perda de validade do acordo, da convenção coletiva, por conta da ausência da ultratividade, os trabalhadores e os sindicatos são empurrados a fazer uma paralisação para conseguir ajuizar um dissídio, para conseguir tentar mudar esse cenário de vácuo de direitos causados pela ausência da ultratividade das normas, né, dos contratos coletivos. Então, no Diese nós temos o sistema de acompanhamento de greves e ano passado foram registradas 1.006 greves, né? E dessas, 438 são o que a gente chama de greve de advertência, que é uma greve que tem duração pré-determinada, né? Então, que em geral ocorrem ou para se buscar a abertura do processo de negociação e cada vez mais frequentemente para se conseguir ajuizar o dissídio coletivo, né? Porque aí ajuiza o dissídio coletivo de greve e consegue esse amparo para garantir que tenha a mediação para um novo acordo ou convenção coletiva, né? Então, a gente pensa, né, na negociação coletiva, ela pressupõe, né, organizações sindicais representativas, representações coletivas fortes e capacidade de estabelecer relações equilibradas e contínuas, né? Então, esse aspecto é muito importante, né? E o restabelecimento da ultratividade favorece isso, né? Negociações mais equilibradas, contínuas, é, e, em alguns casos, permanentes, né? Porque reforça, como já dito, a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade das relações de trabalho, né? E das negociações baseadas sempre na boa-fé, né, dos atores. Então, quando a gente assessora as entidades sindicais, né, a gente sempre reforça que a negociação ela é contínua, no sentido que muitas vezes os interlocutores que estão no ano vão voltar à mesa no ano seguinte, né? Então, esse elemento de instabilidade e insegurança que o fim da ultratividade trouxe às mesas de negociação não tem contribuído para uma relação mais equilibrada. E muitas vezes tem estimulado o conflito no sentido de deixar a parte, os trabalhadores, sem outra alternativa que não as paralisações, né? Então, com isso, quero me somar aqui, tanto ao representante do Ministério do Trabalho quanto da ANAMATRA,
em saudar a iniciativa desse projeto de lei, né, que ele vai trazer maior estabilidade para as relações de trabalho. Muito obrigado. Agradecer a participação de ESE, do Vitor Pagani, e passar para o Jefferson Meira, que aqui representa a Confederação dos Trabalhadores e Trabalhadoras no Sistema Financeiro. Bom dia. Primeiro eu queria, em nome da mesa, saudar a companheira Érica Cocai, bancária da Caixa Econômica Federal, nossa colega de trabalho que está sempre nos ajudando aqui nessa casa, assim como vários outros parlamentares. E também, em nome do Rodrigo Brito, bancário do Banco do Brasil, presidente da FETEC e hoje presidente dos Sindicatos Bancários de Brasília, queria saudar aqui os bancários e bancárias que estão aqui presentes aqui na Comissão do Trabalho, delegados sindicais, demais bancários de outros bancos também que estão aqui, os Sindicatos Bancários de Brasília, que está sempre aqui nessa casa fazendo trabalhos aqui relevantes, não só para a categoria bancária, mas para todas as outras categorias de trabalhadores. Então, queria uma salva de palmas aqui para os colegas do ramo financeiro, bancários e bancárias que estão aqui presentes, Érica, acompanhando e dando força para que a gente consiga tramitar e apoiar e aprovar esse projeto da deputada Érica Cocai, o 3015 de 2025. Mas para que a gente fale sobre a ultratividade, aí ouvimos aqui vários técnicos, pessoas do setor jurídico, pessoas técnicas que trouxeram um aspecto relevante de contextualizar a técnica e a importância da ultratividade no âmbito trabalhista e jurídico. Nós não podemos desassociar todos esses aspectos trazidos aqui da questão política. E aí a gente precisa, deputada, fazer uma breve, importante, interessante contextualização de toda a história do capital versus trabalho. A gente sabe, e a história nos diz, que todas as vezes que a classe trabalhadora, que são detentoras do setor produtivo, da produção, aqueles que realmente produzem a riqueza e que produzem o trabalho, foram massacrados ao longo da história trabalhista, através da humanidade, pela humanidade, afora pelas histórias passadas e recentes. Diante disso, nós lutamos arduamente ao longo dessa história para que possamos minimamente dialogar para termos melhores condições de trabalho. E através desses diálogos que nós fizemos, e aí partimos, além do diálogo, a luta coletiva, que é interessante, é importantíssimo frisar na questão da ultratividade, que é um projeto, a ultratividade é um termo que nos traz à tona a luta coletiva, que é a luta coletiva que faz com que a gente consiga acordos coletivos. A gente foi bombardeado ao longo da história, principalmente em âmbito político, porque aqueles que dominam a política, detentores do capital, são os que fazem as leis. São aqueles que estão dentro do legislativo ao longo da história, legislando para que suas empresas, seus poderes absolutos do capital, predominem sobre esse diálogo que a gente tentou através dos tempos, nós, classe trabalhadora, tentamos através do tempo fazer para que minimamente a gente possa, nós pelo menos possamos trabalhar de forma humanitária. E a gente sabe que, já trazendo aí uma questão mais recente, que alguém colocou aqui dos anos 90, naquele cenário dos anos 90 de extremo neoliberalismo, quando se estava privatizando todas as empresas públicas, naquele período nefasto do Collor, FHC, enfim, várias tentativas
de se retirar, né, e conseguiram retirar direitos dos trabalhadores, já tinha essa discussão da ultratividade. Passando disso, nós conseguimos ao longo, né, da história aí do advento de um trabalhador na presidência, nós colocarmos um trabalhador na presidência da República, companheiro Lula, nós conseguimos trazer à tona as discussões, né, mais favoráveis ao trabalhador, né? Nós conseguimos um patamar ali de minimamente negociar, né, acordos coletivos melhores. E foi assim nas empresas públicas e em todas as outras empresas. Mesmo com o Congresso adverso naquela época, nós conseguimos avançar. Eu lembro que quando eu sou funcionário do Banco do Brasil, quando eu entrei no Banco do Brasil, em 2005, há poucos anos de eu entrar, nós tínhamos perdido, só em âmbito de Banco do Brasil, 40 direitos coletivos. Né? E depois que nós equilibramos a questão da capital-trabalho das negociações coletivas, foi que nós fomos, ao longo da história, do tempo, dos anos, readquirindo aqueles direitos que nós perdemos e avançamos em muito mais. Olha a importância, e aí vou dizer essa palavrinha aqui que é importante vocês frisar, quando se trata de ultratividade, a importância da correlação de forças entre capital e trabalho. Isso se trata de correlação de forças, que é mais do que justo. E diante desse cenário político, nós tivemos o golpe na presidenta Dilma. E os trabalhadores, a classe trabalhadora organizada, né, alertou. Isso não é um golpe somente na presidente Dilma. É um golpe na classe trabalhadora. E foi isso que nós vimos. A partir daquele momento, e aí a gente tem que contextualizar isso, nós tivemos um ataque massivo aos direitos trabalhistas. Quem lembra da reforma trabalhista e das missões das empresas públicas que foram mudadas naquele contexto logo após o golpe na presidenta Dilma? Se mudaram a missão, as missões das empresas públicas, por exemplo. A gente viu isso nitidamente na missão de várias empresas públicas. Se tirou a missão de empresa pública e colocaram espírito público, que a gente teve que ir no centro espírita para ver se achava esse espírito público das empresas naquele momento. E não achamos. E nós vimos em 2017 esse ataque frontal da reforma trabalhista num congresso extremo de pessoas, de empresários, e que naquele momento fez com que a classe trabalhadora tivesse perdas massivas nos seus contratos de trabalho. Essa reforma trabalhista, ela foi feita, inclusive, de forma irresponsável. Como foi dito aqui, enquanto vários países avançaram nessa questão da correlação de forças entre capital e trabalho, nós regredimos a partir daquele momento que deram o golpe na classe trabalhadora. E de lá para cá, o que a gente viu foi uma sequência, e nós acompanhamos aqui dentro dessa casa, a deputada estava conosco aqui em vários momentos, ela mesma foi autora de vários projetos de lei para tentar reverter os ataques que nós sofremos aqui da classe trabalhadora. Qual foi uma das primeiras atitudes do governo, infelizmente, do desgoverno do ex-presidente Bolsonaro? Uma das primeiras atitudes foi acabar com o Ministério do Trabalho. Vocês lembram disso, gente? Ele simplesmente extinguiu o Ministério do Trabalho e Emprego. Esse ex-presidente falava claramente em suas entrevistas: ou vocês têm direito, ou vocês vão ter emprego. Vocês lembram disso, gente? É para que não fique dúvidas do que nós passamos quando se tem um congresso de direita, de extrema-direita, quando se tem um governo de extrema-direita governando o país e, consequentemente, dando as cartas contra a classe trabalhadora. Nós ouvimos do ex-presidente Bolsonaro o quê? Mulher tem que ganhar menos porque ela engravida. Vocês se lembram disso, gente? A gente precisa dialogar sobre isso, porque a derrota da classe trabalhadora nesses anos amargos da extrema-direita governando o país tem a ver com isso que a gente está discutindo aqui. A retirada da civilidade nas relações de trabalho. Porque ao longo dos anos nós conseguimos
minimamente uma civilidade nas negociações coletivas. E nós conseguimos isso em âmbito de negociação, inclusive da categoria bancária que está aqui massivamente presente nesse plenário. E nós não estamos lutando aqui só pelos trabalhadores e trabalhadoras do ramo financeiro. Nós estamos trabalhando pelo Brasil, porque quem produz a riqueza desse país é a classe trabalhadora. E essa classe trabalhadora merece respeito. Obrigado. Passar agora a palavra. Só anunciando que quando o Rodrigo é o nosso último convidado a fazer uso da palavra, neste momento, e depois da fala do Rodrigo, a gente vai colher por volta de 6 inscrições. Tem inscrita a Denise Aparecida Rodrigues Pinheiro de Oliveira, que é vice-presidenta da região DF da ABRAT, que é a Associação Brasileira da Advocacia Trabalhista. Então, as pessoas, quando o Rodrigo terminar, podem levantar a mão e a gente colhe as inscrições. Com a palavra, então, Rodrigo Brito, que aqui representa a Federação das Trabalhadoras e Trabalhadores em Empresas de Crédito Centro-Norte, FETEC, e também é presidente dos Sindicatos Bancários de Brasil. Obrigado, companheira Érica. Gostaria de parabenizá-la por essa importante audiência pública e pelo importante projeto de lei, né, de número 3015/2025, conhecido como Lei da Garantia dos Direitos, que é uma iniciativa para que a gente possa, como o companheiro Jefferson falou, retomar o mínimo de tranquilidade, de direitos nessa correlação de força entre capital e trabalho. Ao cumprimentar a companheira Érica, eu gostaria de cumprimentar todas e todos presentes no plenário, de forma especial as delegadas, delegados sindicais da categoria bancária e os demais trabalhadores do ramo financeiro aqui presentes, e também fazer uma saudação especial, companheira Érica, ao companheiro Alberto, companheiro Marquinhos, que estão lá no fundo, que são representantes da Comissão dos Aprovados da Caixa do concurso de 2024, que estão com outros vários jovens acampados na porta do matrismo da Caixa Econômica, homens e mulheres que estão reivindicando o direito, uma vez que foram aprovados no concurso público, e que há déficit de vagas na Caixa Econômica Federal, os colegas que trabalham nas agências da Caixa implorando e pedindo socorro para que tenham mais empregados e empregadas ajudando a realizar a atividade laboral. Então, temos várias mulheres e homens que estão disponíveis para prestar esse importante serviço para a sociedade brasileira, e estamos conseguindo avanços positivos com esse acampamento, importante diálogo que está sendo realizado, e, por conta disso, gostaria de parabenizar os companheiros, porque precisamos fortalecer as nossas empresas públicas, os nossos bancos públicos, que são patrimônios do povo brasileiro. A gente nunca pode perder esse norte. Fazer minha autodescrição: eu sou um homem branco, de olhos claros, de cavanhaque, tenho 47 anos, 1,81 m, calvo, né, de tanto lutar e tantos problemas, né, principalmente fazendo a luta da classe trabalhadora, a gente foi perdendo os cabelos. Então, estamos aqui hoje e vestindo um colete do Sindicato dos Bancários de Brasília, de cor predominante azul e vermelha. Feito essa autodescrição, é importante a gente lembrar do contexto que o companheiro Jefferson falou, e na correlação de forças capital-trabalho, a gente precisa ter algumas garantias para nós, enquanto classe trabalhadora, para que a gente possa avançar. E uma dessas garantias que nós tínhamos era a ultratividade trabalhista. Quando a gente sentava numa mesa de negociação, a gente sabia que não tinha risco de perder direitos. Então, nós tínhamos tranquilidade para estar negociando com os detentores do capital, com aqueles e aquelas que lucram e exploram a população brasileira, em especial a classe trabalhadora. Nós tínhamos tranquilidade para negociar,
porque a gente sabia que os nossos direitos estavam garantidos. E que quando a gente chegasse no fim da negociação, se passasse 1 mês, 2, 3, não importasse quanto tempo, após o fim da vigência daquela convenção ou acordo coletivo, que nós receberíamos tudo retroativo à nossa database, ao momento em que aquele acordo ou convenção, em tese, perdeu a vigência. Essa tranquilidade na mesa de negociação que nós tínhamos, que dava uma igualdade a essa correlação de força, ela com a reforma trabalhista do ex-presidente Michel Temer, que foi um golpe contra a classe trabalhadora, ela se extinguiu. Hoje os patrões, eles colocam a faca no pescoço dos trabalhadores, falando, se não negociar, não tem problema. Acabou a vigência do acordo, vocês têm a CLT, tá bom, e eu não sou obrigada a pagar ou a garantir as cláusulas sociais dos acordos e convenções coletivas. Olha o que aconteceu com os vigilantes que está ocorrendo. A database deles era em janeiro. E até agora não foi fechado um acordo, porque o sindicato patronal se recusa a assinar a convenção coletiva dos vigilantes aqui no Distrito Federal. Foi dado pelo TRT, que está mediando 10 dias úteis para que o sindicato patronal se posicionasse, porque as empresas maiores estão indo fazer acordos específicos com o sindicato. Depois de meses, estamos em julho, de mais de 6 meses já de perda de direitos, de prejuízo a esses trabalhadores. E olha o grande risco que tem, eles perderem uma convenção coletiva e passarem a ter acordos específicos por empresa. Isso fragiliza as relações. Imagina para nós, bancários, que somos a única categoria profissional que tem uma convenção coletiva de abrangência nacional e que garante os mesmos direitos aos trabalhadores das instituições financeiras públicas e privadas. Imagine se a gente perde as nossas convenções a nossa convenção coletiva. Para nós, companheiro Jefferson, que somos empregados públicos, muitos dos direitos que nós temos garantidos só existem, só conseguimos esses direitos que perdemos na década de 90 por estar na CCT dos bancários. Porque enquanto empregados públicos, na relação direta com as empresas públicas, com os bancos públicos, nós não poderíamos ter. E isso é um dos sonhos que a Federação Nacional dos Bancos tem. Porque ele quer, o Sistema Financeiro Nacional, que é quem mais lucra com a exploração da população brasileira, é quem também mais realiza fraude trabalhista e quer ganhar ainda mais explorando nós da categoria bancária. Então nós temos que ter noção desse grave problema que nós temos, e por isso a importância do projeto da companheira Érica Cocai, dessa lei das garantias do direito, que faz com que a ultratividade trabalhista retorne e coloque em pé de igualdade essa correlação de forças, para que aqueles, como o companheiro Jefferson falou, que são os responsáveis pela cadeia produtiva do Brasil, pela força de trabalho, por fazer esse país crescer, para que aqueles e aquelas, nós, classe trabalhadora, não percamos aquilo que demoramos décadas, que demoramos séculos para conquistar. Então, por isso, a importância da gente avançar com esse projeto, com a Lei das Garantias do Direito, com esse projeto 3015, para que a gente consiga dar essa igualdade na mesa de negociação e para que a gente garanta o mínimo de cidadania, de direitos, de tranquilidade para aqueles que muitas vezes, por gestões do medo das empresas, sofrem com a ansiedade e depois são acometidos por adoecimentos psicossomáticos. Então é importante a gente ter isso em mente, é importante fazer a defesa desse projeto da companheira Érica Cocai, desse projeto que é intitulado Lei das Garantias do Direito. E para terminar a minha fala, eu gostaria de aproveitar esses 2 últimos minutos para dizer que aqueles que atacaram a classe trabalhadora com a reforma trabalhista, com a Lei 13.429, que permite a terceirização da atividade fim, que faz com que o que era ilícito, com o que era ilegal, com o que era fraude trabalhista se torne ilícito. E é sempre uma coisa que eu gosto de falar, que isso eu aprendi em casa desde cedo. Nem tudo o que é lícito, correto é. Então, aqueles que nos atacam são os mesmos que querem acabar com a justiça do trabalho. Por isso, nós,
do Sindicato dos Bancários de Brasília e da Federação das Trabalhadoras e dos Trabalhadores Empresas de Crédito do Centro-Norte e nossas entidades filiadas, defendemos a competência constitucional da Justiça do Trabalho, que está sendo, muitas vezes, atacada, infelizmente, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, e, ao ser atacada essa competência, ataca também a classe trabalhadora. Então, eu queria encerrar dando esse recado e dizendo para todas e todos, vamos continuar e seguir em luta sempre, porque a vitória, com certeza, será nossa. Forte abraço a cada uma e a cada um, e parabéns, companheira Érica Cocai. Obrigada pelo posicionamento. Quem mais? Luiz Gabriel. Antônio? Eu vou pedir, Bianca, será que você pode pegar as inscrições? Eles estão com... Eu vou já chamando aqui a Denise Aparecida Rodrigues Pinheiro de Oliveira. Todo mundo levantar o braço? Também, porque ela vai pegando ali. Denise Aparecida Rodrigues Pinheiro de Oliveira, que é vice-presidenta da região do DF da Associação Brasileira de Advocacia Trabalhista. Vamos conceder 3 minutos. Denise? Tá. Bom dia a todos e a todas. Excelentíssima deputada Érica Cocai, em nome de quem cumprimento todos os integrantes dessa mesa. Deputada Abrat converge, concorda com todas as exposições feitas aqui pelos convidados a participarem dessa audiência pública. E nós gostaríamos apenas de acrescentar algumas argumentações jurídicas e também com os olhos voltados para o ambiente laboral, quando se trata da questão versada por esse projeto de lei. Esse projeto de lei, que Vossa Excelência coloca em avaliação nesse espaço, ele representa, sim, um avanço para o fortalecimento das relações coletivas de trabalho no Brasil. E ele se coaduna por inteiro com a Constituição Federal, que prestigia a negociação coletiva. Lembremos que no inciso 26 do artigo 7º da Constituição, o reconhecimento expresso da Convenção e dos acordos coletivos de trabalho, que o que são? Instrumentos coletivos? Sim, mas são verdadeiras normas jurídicas, que não devem desvanecer do dia para a noite. A negociação coletiva ela não é apenas um mecanismo de composição de conflitos. Ela constitui um instrumento de concretização dos direitos sociais e de promoção da paz nas relações de trabalho. Entretanto, a vedação da ultratividade introduzida na reforma, e eu gosto de dizer sempre da reforma trabalhista de 2017, alterou significativamente esse equilíbrio. Porque, como dito aqui pelo companheiro João Meira, o que se busca é o equilíbrio na relação capital-trabalho. E cada instrumento que a gente tem, que se busca esse equilíbrio, ele sofre sempre a tentativa de ser enfraquecido ou eliminado do nosso sistema. Na prática, essa alteração introduzida pela reforma permitiu que direitos construídos ao longo de anos de negociação desaparecessem automaticamente com o encerramento da vigência da norma, mesmo quando não houvesse nova negociação. E já estou concluindo. Esse projeto corrige as distorções e, lembro, esse projeto se coaduna com as convenções 98 e 154 da OIT, ambas ratificadas pelo Brasil, que incentivam a negociação coletiva livre e se coadunam com a Constituição Federal. E, por fim, eu coloco que é importante destacar que esse projeto também produz efeitos produtivos para as empresas.
ao assegurar a continuidade das cláusulas coletivas, promove maior segurança jurídica, previsibilidade nas relações de trabalho, redução de litígios e um ambiente mais favorável à negociação de boa-fé. As empresas também se beneficiam de relações coletivas estáveis, transparentes e previsíveis. Só lembrando que as empresas sempre se preocupam com o custo, mas esquecem que não é só o custo econômico que traz lucratividade e produtividade. O que traz lucratividade e produtividade também é a estabilidade do trabalhador, é a estabilidade emocional e é também a saúde emocional do trabalhador. E quando o acordo chega ao fim, quando a convenção chega ao fim e ela é cortada, eliminada, isso gera uma instabilidade organizacional que gera os seus efeitos diretamente na lucratividade tão almejada pelos empregadores. Muito obrigada. Nós escolhemos as seguintes inscrições, e aí as pessoas que, se nós não falarmos todas as pessoas que querem se inscrever, é só levantar o braço que a gente colhe as demais inscrições. Estão inscritos o Michel, que é delegado sindical da Caixa Econômica, Luiz Gabriel, delegado sindical do Banco do Brasil, o Mário Mitre, que é delegado sindical do Banco do Brasil, Tereza Cristina, diretora da FETEC, o Adson Boaventura, que é assessor sindical dos sindicatos bancários, o Antônio Lima, que é delegado sindical, e a Samanta, que é diretora dos sindicatos bancários de Brasília. Alguém mais quer se inscrever? Nós vamos abrir e fechar as inscrições. Então, nós temos 7 pessoas inscritas, e eu passo, então, para o Michel, que é delegado sindical da Caixa Econômica. Pronto. Bom dia a todos e todas. Sou Michel, empregado da Caixa Econômica Federal, delegado sindical, trabalhador de base. E aí eu quero cumprimentar a Érica e os demais camaradas da mesa, porque esse é um debate fundamental. Essa é uma peça central. Nós, trabalhadores e trabalhadoras, bancários, bancárias, que durante a pandemia, em especial na Caixa, trabalhamos dia e noite entre agências e área meio para levar a milhões de brasileiros o mínimo de dignidade financeira, enquanto aquele então presidente da República comemorava a morte de brasileiros e brasileiras. A partir deste projeto, estamos pedindo um parâmetro mínimo de condições de negociação com o setor mais privilegiado da história da elite desse país. É o mínimo. Sentar à mesa com banqueiros e patrões em condições de dizer e negociar direitos e condições mínimas e objetivas de trabalho. Parabéns, Érica. Parabéns, camaradas. Aqui não estamos pedindo favor. Nenhum centavo, nenhum direito da história da classe trabalhadora desse país foi conquistado a partir de favor de elite alguma. Foi luta, foi greve. E esse é um parâmetro mínimo. Esta Câmara tem a obrigação de levar à frente essa pauta. E para cada colega que aqui nos ouve, este é um momento importante. Porque neste momento, a gente se mobiliza para enfrentar o suco da elite mais suja desse país, que são os banqueiros. Não nos abaixemos, não abaixe a cabeça. E vamos à luta. Obrigada, Michel. Passar para o Luiz Gabriel, que é delegado sindical do Banco do Brasil. E, em seguida, para o Mário Mitre. Olá, bom dia a todos. Quero estar aqui, primeiramente, cumprimentando todos que estão aqui, acompanhando aqui essa plenária aberta. Fico feliz, né, de ter sido convidado dessa vez aqui, utilizado o abono sindical para poder estar aqui participando. Eu acho que é isso mesmo, a gente tem que participar das atividades, tem que debater e, principalmente, organizar e mobilizar a categoria, que é o mais importante aqui, né?
Nessa fala do Michel aqui ficou bem claro que todos nós aqui somos a favor da ultratividade. Nós queremos que sim, esse projeto de lei avance aqui dentro, mas a gente tem que entender que ele só vai avançar com a mobilização de todos os trabalhadores, da classe trabalhadora. Entender que o capital ele só é enfrentado quando a classe trabalhadora se dispõe a lutar. Eu acho que isso é muito, muito importante. Como bancário delegado sindical, comunista, do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, a gente tem que dizer que a gente está em campanha salarial, né? Lá, nos bancos públicos e privados, e a gente precisa estar na rua conversando com os nossos colegas, porque tem colega que nem sabe o que é ultratividade. Então, assim, é óbvio que há, sim, uma rejeição aqui por parte de muitos colegas para lutar, para mobilizar, aqueles que acham que a desistência hoje é válida, mas nós discordamos disso. Com muita veemência, eu tenho aqui que dizer que o nosso trabalho é organizar uma greve. Esse ano é ano de campanha salarial. A gente quer direitos conquistados e eles só virão através da mobilização da nossa categoria e de toda a classe trabalhadora, unida e fortalecida. É isso. Obrigada, Luiz Gabriel. Passar então para o Mário e em seguida para a Tereza Cristina. Bom dia. Deputada, eu tenho algumas dúvidas em relação a coisa prática. Qual é a sequência a partir dessa audiência e se o projeto ainda tem a possibilidade de ser votado este ano, antes das eleições? E caso seja possível, como é que está o sentimento em relação aos outros parlamentares, em relação ao apoio? Então, nós vamos... veja, o projeto ele é terminativo em comissões. Ele vai passa por esta Comissão de Trabalho e, em seguida, pela Comissão de Constituição e Justiça aqui na Câmara. E, se não houver recursos aprovados nessas duas comissões, ele vai para o Senado. Então, portanto, nós estamos aqui nesta comissão. Essa comissão teve uma mudança de presidência, porque houve um procedimento de que os partidos que ocupavam as presidências da comissão ficariam com as mesmas comissões, para acelerar as comissões. Essa comissão era presidida pelo PDT, indicado pelo PDT, e o presidente da comissão, ele migrou para um outro partido na janela eleitoral. Então, foi nomeado um outro presidente para esta comissão, que ainda não nomeou relator. Então, a primeira função nossa é fazer com que a presidência nomeie uma relatoria. Aqui na Câmara, nós temos essa última semana antes do recesso, essa que está em curso, e teremos um esforço concentrado de 2 semanas antes das eleições. Então, nós teremos a segunda semana de agosto e a última semana de agosto, que adentra os primeiros dias de setembro. E depois não terá mais funcionamento até o processo eleitoral. A nossa intenção é agora, nesse momento, solicitar à presidência que ele possa nomear a relatoria. A relatoria, você tem um prazo de 5 sessões para que haja emendamento da proposição. Esse prazo é um prazo que não pode ser menor do que esse. Então, passado esse prazo, ele está pronto e apto para ser votado na comissão, e aí tem que ser pautado para que isso aconteça. Então, portanto, aqui também tem um procedimento, que é um procedimento de que, se alguém pede retirada de pauta, é retirada de ofício, então, enfim, é um processo longo de tramitação aqui nessa casa, se tiver oposição. Então, é importante tentar negociar para que a gente possa aprovar o mais rapidamente. Primeiro, nomear o relator, então, ou a relatora. Nomeando a relatoria, o projeto começa a caminhar. Finda a tramitação nesta comissão, ele vai para uma outra comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Então, ele tem possibilidade de ser aprovado este ano. Depende um pouco, nós tivemos esse problema de mudança da presidência e quem nomeia relator ou relatora e quem coloca em pauta, isso é prerrogativa da presidência da comissão. Então, portanto, nós vamos trabalhar agora para a nomeação do relator, porque sem o relator ou a relatora, ele não tem como seguir os prazos regimentais para que possa ser desenvolvido. Então, nós vamos trabalhar para que seja aprovado o mais rapidamente possível.
e fim da aprovação aqui, como disse, vai para o Senado. Mas, enfim, ele não precisa passar no plenário para que seja aprovado. Ele é terminativo nas comissões. Passando nessas duas comissões, se não houver recurso, que também cabe 10% dos parlamentares, 51 parlamentares, se solicitarem recurso, o recurso é para suspender a tramitação conclusiva em comissões e encaminhar para o Senado. Mas cada dia sua agonia. Agora se trata de nomear o relator ou a relatora o mais rapidamente possível e tentar fazer com que ele tramite aqui nesta comissão. Esclarecido? Então, vamos agora para Tereza Cristina e, em seguida... Bom dia. Eu sou Tereza Cristina, bancária do Banco do Brasil, e estou diretora na Federação das Empresas de Crédito, na Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras das Empresas de Crédito do Centro-Norte. Aqui é a Casa do Povo. Então, em primeiro lugar, eu parabenizo cada um que está nessa mesa, cada uma, na pessoa da deputada Érica, porque a gente aqui está na Casa do Povo. E é para o povo que nós estamos aqui lutando, brigando pela volta e pelo avanço do que nós já tivemos. Quando nós tínhamos direito à ultratividade, nós não deixávamos de fazer a luta, nós não deixávamos de brigar, nós não deixávamos de fazer a greve, mas a maldade maior, que é aquele setor que lucra, que explora a população do nosso país, essa maldade de dizer, acabou o acordo, a gente enrola vocês até quando a gente quiser enrolar, como está acontecendo aqui com os vigilantes, aqui no DF, e a gente enrola, 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 e vocês não levam nada, porque se a gente não assinar um acordo, não leva, e vocês perdem tudo o que historicamente foi conseguido. Gente, a nossa categoria, ela é a única que tem essa convenção coletiva nacional. Se a gente conseguiu, ao longo de muitos e muitos anos, muitas e muitas lutas, acumular direitos, e a gente sabe a quantidade de pessoas que quer ser bancário e bancária para poder usufruir disso, nós estamos, desde a famigerada reforma, deforma trabalhista, sem esse instrumento. Não quer dizer que esse instrumento ele vai ser único, ele vai ser soberano. Não, a luta em primeiro lugar. Mas quando a gente não consegue, na negociação e na luta, que pelo menos os nossos direitos já conseguidos sejam preservados. Muito obrigada. Obrigada, Tereza Cristina. Vou passar para o Adson Boaventura, que é assessor sindical do Sindicato dos Bancários de Brasília, e em seguida para o Antônio Lima Júnior, que é delegado sindical. Primeiro, Érica, agradecer profundamente, até por conta de estar mexendo neste capítulo da reforma trabalhista, que eu acho que para a gente é o mais importante. Depois deste advento dessa reforma trabalhista, com a perda dos direitos, né, que foram bastante acentuados, só não mais foi profundo o processo porque é uma categoria organizada ainda. Não conseguimos resistir. Então, pouca coisa que sobrou, que a gente acha que é pouco, né? Temos 100 e poucos direitos a mais que a CLT, eu acho que são direitos ainda bem consideráveis que a gente conseguiu ainda manter. Agora, eu acho o seguinte, essa reforma, ela vai vir de encontro aos anseios tanto da NR1, quanto também os desmontes que ocorreram dentro dos bancos públicos. Ou eu até diria mais, com os desmontes que estão ocorrendo nos bancos públicos por conta da gente não ter a correlação de força, né?
Então eu venho aqui também como representante sindical falar para a categoria que nós sempre tivemos no campo aqui do Legislativo trabalhadores e trabalhadoras do nosso campo bancário. E foi dessa famigerada golpe do Temer associado ao Bolsonaro é que veio essa lógica da perseguição aos partidos dos trabalhadores. Lembro muito bem, Rodrigo, que a gente, ao entrar no coisa, se botasse a camisa vermelha, era como se a gente estivesse entrando um criminoso dentro do local de trabalho. E a gente enfrentou isso. Eu quero dizer a todos e todas, com todas as adversidades que tivemos, nós, do Sindicato dos Bancários, temos hoje uma ferramenta pronta para ser aplicada na NR1, que é o protocolo do PROARTE, que da nossa assessoria, né, quando eu era secretário de saúde, lá em 2010, nós criamos esse mecanismo. Temos hoje um observatório do trabalhador bancário e nós vamos ser a vanguarda aqui em Brasília, por sermos, inclusive, sede dos bancos públicos, para mostrar o quão nefasto foi essas reestruturações que aconteceram no Banco do Brasil e que hoje capturam uma série de trabalhadores novos, porque não conhecem muito parte das histórias do banco, inclusive, e faz com que as pessoas comecem a ter ceticismo sobre a luta. Então, nós estamos no começo da campanha. Essa é a primeira semana dos bancários. Nós teremos em todos os prédios um momento de fazer um ato. Então, para a gente fazer uma greve, chegar a um momento grevista exitoso, nós primeiro vamos fazer o primeiro passo. Ninguém dá o primeiro passo já, pum, a greve. Então, queremos ver como é que vai se dar essa questão dos trabalhadores, nessa questão da organização do trabalho. E eu acho que, parabenizar, nós estamos junto com você e vamos pensar a nossa categoria. Precisamos de eleger candidatos do campo progressista. Não adianta a gente querer uma coisa e trabalhar contra a principal coisa, que é legislar nesse país. Perfeito. Tão desigual. Passar para o Antônio Lima Júnior, que é delegado sindical, e, por fim, para a Samanta, que é diretora do Sindicato dos Bancários de Brasília. Bom dia, camaradas. Me chamo Antônio Lima, sou delegado sindical da ADTEC, do Banco do Brasil. Sou também da Coordenação Nacional da Unidade Classista, que é a corrente sindical do Partido Comunista Brasileiro. Bem, foi falado aqui, né, que a gente está na Casa do Povo, mas apesar de ser a Casa do Povo, quem controla, de fato, é a burguesia, porque a gente sabe qual é a composição da Casa do Povo. E por isso, acho que é importante a gente ressaltar, como o Jefferson aí fez uma história do movimento operário, a gente precisa ressaltar que a história é feita pela luta de classes. E por isso a necessidade de continuarmos em luta, inclusive para reverter os ataques que nós tivemos aqui no Brasil no último período com a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. A questão do fim da ultratividade é apenas uma parte da série de derrotas que nós tivemos nesse último período. E que são consequências da reprodução do capital. Quando o fascista do Bolsonaro falou tudo isso que o Jefferson lembrou, isso não é nenhuma novidade na história da luta de classes, porque para a burguesia é natural retirar direitos, para a burguesia é natural repreender e reprimir os trabalhadores. Né? Se a gente pegar o contexto histórico, lá há 150 anos atrás, um livrinho ali de um cara chamado Karl Marx falava sobre o mundo do trabalho e mostrou, inclusive, como, né, os gestores das empresas achavam tranquilo trabalhar 12, 18 horas por dia, né, ter trabalho infantil. Então, para essa galera, e a gente viu isso na pandemia, né, as falas dos fascistas aqui no Brasil, qual era a perspectiva deles. E então, a necessidade, além de aprovar o projeto de lei, que é importante nesse sentido de tentar tirar um pedaço da reforma trabalhista, mas é também lutarmos para reverter todas as derrotas que nós tivemos. Por isso é importante que o papel do movimento sindical, dos delegados sindicais que estão aqui presentes, aí faço a saudação ao Sindicato dos Bancários de Brasília por ter chamado os delegados sindicais para essa atividade, é importantíssimo, mas temos que ir além dessa luta. Nós temos que construir, e nós, enquanto corrente sindical, propomos um encontro nacional da classe trabalhadora, onde todas as centrais sindicais, movimentos sociais,
possam se reunir e construir um programa de lutas, inclusive para pressionar o governo, que ainda não colocou em pauta a necessidade de reverter a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. O papel do movimento sindical é fazer não só uma greve geral dos bancários, mas uma grande greve geral nesse país, como fizemos em 2017, para avançar e derrotar a burguesia, revertendo os ataques que nós tivemos, para poder avançar nas conquistas e a construção de melhores condições para a classe trabalhadora, que é quem produz a riqueza deste país. Bom dia. Passo então para a nossa última inscrita, que é a Samanta, que é diretora dos Sindicatos Bancários de Brasília. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Samanta, sou diretora dos Sindicatos Bancários e funcionária do glorioso BRB. Primeiramente, quero parabenizar a deputada Érica nessa mesa e nesse assunto bastante importante, que todos que me antecederam aqui esqueceram de uma coisa, que a ultratividade ela é importante, principalmente na melhoria da pactuação em que nós negociamos com o patrão. E uma coisa também que a gente não pode esquecer é o princípio da boa-fé que existe na negociação coletiva. E com o fim da ultratividade, isso se perdeu, porque nós, infelizmente, ficamos à mercê do patrão, somos pressionados a negociar um tempo muito curto aquilo que nós conquistamos há décadas. E, infelizmente, desde 2017, nós, trabalhadoras e trabalhadoras, só perdemos direitos com a reforma trabalhista. Então, hoje nós estamos aqui nesse plenário, a maioria da categoria bancária, e nós temos a missão de lutar, fazer a construção coletiva para que esse direito volte, essa ultratividade, apoiando esse projeto da deputada Érica Cocai, para que nós não podemos ficar vulneráveis nas relações de trabalho e na negociação coletiva. E outra coisa importante, que a gente também, além de ficar vulnerável, não é só a garantia e os direitos, não. É a questão do trabalho. E eu falo isso por quê? Porque eu, como sendo funcionário do BRB, hoje, as trabalhadoras e os trabalhadores do BRB estamos vivendo um momento bastante difícil, que é a sustentabilidade do nosso banco. E hoje nós temos aqui presença de delegados e delegados neste assunto tão importante, que aqui só deixo o recado de uma coisa, que nós estaremos sempre resistentes na questão do BRB e na nossa campanha, que é a defesa do banco, e pelo retorno dessa ultratividade, para que a gente restabeleça e a gente só garanta não só o direito, mas a questão também do nosso emprego como banco público, que tem a sua responsabilidade social no Distrito Federal. Obrigada. Obrigada, Samanta. Então, findas as manifestações, eu vou, então, devolver à mesa e vou seguir a mesma ordem por 2 minutos para suas considerações finais enfim, porventura, a resposta de alguma das questões que aqui foram levantadas. Então, vou, seguindo a mesma ordem, passo para o Leonardo Soares Belo, que é assistente técnico da Coordenação Geral de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Bom, agradecer mais uma vez a oportunidade, cumprimentar quem não estava aqui presente. Na verdade, só ratificar o que já foi dito e trazer à tona novamente aqui essa questão, que foi levantada há pouco, a questão da boa-fé na negociação, da importância de se estabelecer um patamar mínimo que já está previsto no instrumento coletivo e garantir que esse patamar ele seja mantido até que haja uma nova negociação coletiva, não frustrar os direitos trabalhistas de uma hora para outra pelo término de vigência daquele próprio instrumento. Então, fica assegurado como uma base para a próxima negociação. E deixar claro que a questão da ultratividade é fundamental para a manutenção das relações de trabalho num patamar
chamado civilizatório mínimo, né, um patamar mínimo adequado para que os trabalhadores eles tenham um reconhecimento, né, da sua força de trabalho, tenham um reconhecimento da verdade do seu próprio trabalho, né, da essencialidade do seu próprio trabalho, melhor dizendo. Então, é importante esse debate, né, mais uma vez agradecer pela oportunidade e continuar à disposição, né, o Ministério do Trabalho continua à disposição para seguir sempre que for instado. Muito obrigado. Obrigado, doutor Leonardo. Passo então para o doutor Leonardo de Moura Landulfo Jorge, que é diretor legislativo da Associação Nacional dos Magistrados e das Magistradas da Justiça do Trabalho, da ANAMATRA. E, em seguida, passo para o Vitor. Deputada, a ANAMATRA agradece a possibilidade de participação nessa importante audiência pública, parabeniza Vossa Excelência pela apresentação do projeto, trazendo para essa casa essa importante discussão da ultratividade das normas coletivas, uma questão, como já foi muito bem explanado aqui por todos, que já vigorou no nosso país, que hoje está vedada pela reforma trabalhista. Então, é importante essa discussão. Ficamos muito felizes de ver o povo participando dessa audiência pública, através dos trabalhadores, através dos sindicatos, trazendo todos importantes contribuições para esse debate público importantíssimo. A ANAMATRA se coloca à disposição para trazer essas contribuições técnicas que são também, reputo, importantes para esse debate. Muito obrigado, deputado. Agora eu passo para o Vitor Pagani, que é representante do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do DIEESE. Novamente, em nome do DIEESE, eu agradeço o convite, a oportunidade, saúdo e parabenizo a deputada Érica Cocai pela iniciativa, né, e reforço a importância do reestabelecimento da ultratividade das convenções e dos acordos coletivos de trabalho para redução, né, das desigualdades inerentes da relação capital-trabalho e, sobretudo, para a garantia de direitos e valorização do trabalho dos trabalhadores, né? Os acordos e convenções coletivas de trabalho são patrimônio coletivo, né, dos trabalhadores e, portanto, devem ser preservados, né? E é importante que haja segurança jurídica e previsibilidade para que os trabalhadores possam organizar suas vidas considerando as conquistas históricas, né, da classe trabalhadora, que muitas vezes estão lá inscritas nos instrumentos coletivos de trabalho. Então, deixo aqui o abraço do DIEESE, uma saudação a todos os presentes e também todos os que se manifestaram aí publicamente. Muito obrigado. Passar então para o Jefferson Meira, que aqui representa a Contraf, e em seguida encerramos com Rodrigo Brito. Em nome da Contraf-CUT, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, da nossa presidenta Juvândia Moreira, que não pôde estar aqui hoje, a gente agradece muito à deputada Érica Cocai por essa pauta que nos é tão cara, e dizer que a categoria bancária, que está aqui em maioria representada nessa audiência, mais uma vez se torna vanguarda numa luta legítima de toda a classe trabalhadora, não só da categoria bancária. Lembrar que essa é uma pauta de todas as categorias. Dizer que a categoria bancária, ao longo da história, revolucionou por várias vezes as questões das negociações coletivas, através dos seus sindicatos, das suas confederações e federações. Então a gente tem que louvar mais essa luta. Dizer para vocês,
para os colegas que estão aqui da classe trabalhadora, é que esse é um momento histórico, deputada, porque a gente está fazendo história quando se diz, quando se coloca em pauta um item que foi nos tirado na reforma trabalhista e que estamos aqui questionando e tentando reverter um desses itens. Porventura, lutaremos para que a gente revogue mais itens dessa reforma trabalhista que foi posta contra a classe trabalhadora. Então, isso é uma vanguarda na luta pelas negociações coletivas. Dizer que as negociações coletivas, a evolução das negociações coletivas é um marco da história da humanidade. Ela não é só para a classe trabalhadora. Ela se deu como um marco de revolução na história da humanidade. É por isso que estamos aqui e reafirmaremos sempre: ousar lutar, ousar vencer. Por fim, passo para o Rodrigo Brito, que é presidente da federação, que representa a FETEC, mas também é presidente do Sindicato dos Bancários de Brasília. Obrigado, companheira Érica. Mais uma vez, agradecê-la pelo importante projeto, 3015 de 2025, a Lei da Garantia dos Direitos, que garante o retorno da ultratividade trabalhista. Agradecer aos demais expositores que estão aqui presentes, a todas e todos que estão no plenário, em especial às nossas delegadas e delegados sindicais que vieram aqui hoje contribuir com essa luta e afirmar, companheira Érica, que nós, do Sindicato dos Bancários de Brasília e as demais entidades da Federação das Trabalhadoras e Trabalhadores da Empresa de Crédito Centro-Norte, iremos estar atuando, dando ampla divulgação a esse projeto, dialogando e mobilizando os nossos trabalhadores e trabalhadoras e para estar pressionando, e vamos estar aqui conversando, companheiro Jefferson, com os demais deputados desta comissão, para que a gente consiga garantir a aprovação dessa comissão e depois, seguindo as etapas também na Comissão de Constituição e Justiça. Então, companheira Érica, o nosso profundo agradecimento, o nosso forte abraço, e um forte abraço a todas e todos aqui presentes, e também àqueles e aquelas que nos acompanham pela TV Câmara, e vamos seguir em luta. Até a vitória sempre, companheirada. Muito obrigado. Bom, então, nós estamos chegando ao fim da nossa audiência. Eu gostaria de agradecer muito a todos os delegados sindicais que aqui estão, também a todas as pessoas que estiveram conosco nesta manhã. Eu penso que nós tivemos uma reforma trabalhista que ela retirou inúmeros direitos da classe trabalhadora. Eu penso que a reforma trabalhista ela começou com um tamanho e ela foi no efeito gravitacional extremamente cruel, puxando todas as iniciativas desta casa que buscavam retirar direitos. Então, ela saiu com um tamanho muito maior do que ela entrou nesta casa. E ela veio numa lógica de retirada de direitos que se consolidou com a reforma da Previdência, mas antes disso, nós já tivemos o projeto da terceirização, assegurando a terceirização de atividades fins. Então, portanto, várias tentativas de precarização dos direitos da classe trabalhadora no nosso Brasil. E um dos aspectos extremamente agudos dessa crueldade foi a eliminação da ultratividade. E a ultratividade, eu penso que ela fere a liberdade de negociação. Porque quando eles dizem é preciso que o negociado se prevaleça sobre o legislado, eles chegaram a fazer essa construção que o negociado deveria ser maior do que o legislado, e nós dizíamos, não, o que foi conquistado do ponto de vista de direitos tem que permanecer enquanto direitos, sem prejuízo de que nós asseguremos a liberdade do processo negocial. Então, portanto, quando eles estabelecem isso, mas ao mesmo tempo eles
ameaçam o processo de negociação, porque a retirada da ultratividade ela ameaça o processo de negociação. Quando você tem conquistas, muitas vezes, ano após ano, conquistas de décadas, que estão incorporadas já no cotidiano do trabalhador e da trabalhadora, e essas conquistas passam a não vigir mais quando chega o processo de database, você estabelece um processo de pressão imensa, de ameaça aos trabalhadores e trabalhadoras, porque o patronato e os empregadores, eles tendem a dizer, aceitem o que eu estou propondo, porque a partir da database, no caso dos bancários, database em 1º de setembro, a partir da database, vocês não têm mais nada assegurado. Então, vocês estão única e exclusivamente com o que é legislado. E o negociado, ele passa a sofrer uma pressão imensa. Então, ele fere o processo de negociação. Para além de retirar direitos e possibilitar a retirada de direitos, ele fere e ameaça a liberdade do processo negocial. Porque se você tem inúmeras cláusulas, lembro dos Correios que já chegaram a perder por volta de 50, 70 cláusulas em um processo negocial. Porque quando você tem as cláusulas asseguradas, tanto de acordo quanto de convenções coletivas, e a vigência delas até se firmar um novo processo negocial, um novo instrumento fruto do processo negocial, uma nova convenção ou um novo acordo coletivo, você tem a liberdade para que a negociação se dê sem pressão. Você vai negociando, mas com aqueles direitos assegurados, até que se firme um outro acordo. Então, portanto, quando isso é rompido, o processo de negociação ele está comprometido. Então, é um ataque à liberdade negocial. E a gente acompanha várias categorias, e as categorias dizem, não, eu vou aceitar isso que está posto, porque eu não posso perder o que eu já tenho. Ou seja, porque eu não posso ficar sem direito nenhum assegurado. Com todas as cláusulas que foram, como foi dito aqui, sempre fruto de muita luta. Nenhuma conquista ela veio como favor. Aliás, essa construção de tentar fazer com que os direitos sejam considerados favores é um processo para subalternizar e para dizer que direitos não existem. Eles dependem da boa vontade do patrão ou do próprio empregador. Então, a ultratividade é absolutamente fundamental. É óbvio que nós queremos rever a reforma trabalhista em seus vários aspectos, mas a ultratividade fere o processo negocial, retira direitos de forma muito estruturante. E nós precisamos reagir a isso. Rodrigo aqui lembrava a luta dos vigilantes. Os vigilantes estão enfrentando um processo que, para mim, é rompimento de database. Porque quando você diz, nós vamos fechar, e podemos fechar, e apresenta uma proposta de reajuste ou de condições de trabalho, é que você diz, não, eu estou aqui apresentando, mas não tem retroatividade, rompe a database. Se a database é em janeiro, e você vai fechar uma proposta em setembro, e não tem retroatividade, então significa que a database não é janeiro mais. Foi rompida a database. E ela fica de acordo com o patrão. Mas a database, com o rompimento da ultratividade e a reforma trabalhista, ela é considerada para retirar direitos. Mas ela não é considerada para retroagir nas cláusulas econômicas que você firma posteriormente. Então, portanto, veja, você pode demorar no processo de negociação, mas você não pode dizer que só vai valer aquele reajuste a partir do momento que ele é acordado e ele não tem mais parâmetro com a database. Então, a database só vale como uma bomba de efeito retardado para tirar direitos assegurados na convenção e nas condições de trabalho que estão postas, mas ela não passa a ser referência para o reajuste que venha a ser colocado a posteriori. A gente lembra que muitos anos nós tivemos muita dificuldade de fechar o acordo para já vigir em setembro, que você fecha anos depois, estou falando dos bancários, mas para você fechar o acordo na própria database. Então, portanto, o que nós estamos aqui defendendo é a liberdade do processo de negociação.
e é você não utilizar esse instrumento que é de profunda crueldade. É de uma crueldade. Porque se você tem uma série de direitos assegurados e você simplesmente chegou 1º de setembro e não tem mais nenhum direito assegurado. Aí ele vai dizer, não, então aceite essa proposta que eu estou lhe colocando, senão você vai ficar sem nada. Sem o que você já tem, ficar apenas com a CLT, que foi absolutamente ferida com a própria reforma trabalhista, que feriu direitos assegurados na CLT. Quando eu falo da questão do trabalho, enfim, do trabalho intermitente, que é outra retirada de direitos imenso, estabelecer o trabalho intermitente, porque nós estamos falando do tempo. Quando nós queremos acabar com a jornada 6x1, nós estamos querendo falar do tempo. A quem pertence o meu tempo? O meu tempo não pode pertencer ao patrão ou ao empregador. O meu tempo tem que me pertencer. Essa foi a luta dos trabalhadores bancários, inclusive, que conseguiram a jornada de 6 horas, que nós lutamos todos os dias para que ela permaneça, porque ela tem sido ferida, tem sido arranhada, tem sido desconsiderada, mas também é a luta dos trabalhadores de Chicago, que deu origem ao 1º de maio. Eu tenho que ter direito ao meu tempo, porque no século XIX para o século XX, o tempo era definido pelo próprio patrão. Quando você luta contra o trabalho intermitente, que o trabalho intermitente é dizer, eu vou me apossar do seu próprio tempo. E o trabalhador trabalhar 4 horas, 5 horas, 3 horas, enfim, ou seja, a jornada definida pelo patrão. E o salário, obviamente, também definido pelo patrão. É preciso que a gente fique atento, porque essa proposta foi apresentada pelo PL no Senado Federal, para que você tenha o trabalho por hora. Então, o tempo está completamente à mercê do próprio patrão. E tempo é nosso. O tempo não pode ser colocado como os nossos direitos, ser colocado numa bandeja para alimentar a sanha insaciável de lucro do próprio empregador ou do patrão. Enfim, ou seja, então nós estamos aqui questionando elementos que são absolutamente estruturantes para a retirada de direitos. Acabar com a ultratividade é acabar com as condições de você manter o que você conquistou e muitas vezes já estão incorporados no seu dia a dia e porque foram frutos de lutas anteriores. É você, em verdade, negar as lutas que nós mesmos conquistamos e negar quem se colocou em movimento, e muitas vezes nem está mais conosco, mas que se colocou em movimento para assegurar aquelas conquistas. Então, é absolutamente estruturante. E eu penso, Rodrigo, que a gente deveria, e aqui agradeço muito os sindicatos bancários, e a FETEC, e a CONTRAF, porque foi quem sugeriu que nós pudéssemos fazer esta discussão e apresentar essa proposição. Em primeiro momento, nós queríamos revogar a reforma trabalhista, agora vamos, então, a partir de elementos que são muito cruéis e estruturantes da retirada de direitos que estão presentes na reforma trabalhista, nós vamos buscar resgatar os direitos que a reforma trabalhista nos tirou. E, nesse sentido, é que nós apresentamos este projeto para retorno da ultratividade, retorno da manutenção das cláusulas. Eu vou repetir. Quando chega a database, você não pode ter a database como instrumento de término de todas as conquistas. Porque, então, a database ela não passa a ser um processo para você renovar as cláusulas, renovar os direitos assegurados, assegurar o que já existe, mas ela fica o seguinte, é uma bomba, como eu disse, de efeito retardado. Ou seja, chega 1º de setembro, não vamos ter mais nada assegurado, aí nós vamos sentar para negociar, que já sentamos para negociar, com relações de forças desiguais. Porque o patrão tem o seu ponto, tem o seu dia trabalhado, tem o seu emprego, ele tem uma série de condições, ele senta, e é a própria mobilização das categorias que vai dando equidade a este processo de negociação. Porque nós começamos um processo negocial sempre com o patrão, com instrumentos que modificam a sua própria existência. Ou seja, que dizem respeito à vida dos trabalhadores e trabalhadoras nas suas mãos, como o emprego, como, por exemplo, tantas outras coisas que o trabalhador, condições de trabalho. E agora nós precisamos avançar muito nas próprias condições de trabalho, porque eu lembro muito,
e eu fui presidente de sindicatos bancários, fui também presidenta da CUT aqui do Distrito Federal, e eu lembro muito que nós tínhamos uma campanha que a gente estava lutando por 514% de reajuste, era na época da hiperinflação, que a gente estocava alimentos em casa, porque fazia diferença se você comprava o alimento de manhã ou à tarde. Então, a gente estocava alimentos para poder enfrentar essa hiperinflação. E depois, em determinado momento, a gente começou a se perguntar, bom, mas a gente só quer vender mais caro a nossa saúde? E aí os bancários, junto com o Sindicato dos Trabalhadores de Processamento de Dados, foram muito pioneiros na discussão da saúde dentro do local de trabalho. A gente não quer chegar e ali perder os nossos tendões, perder as nossas esperanças, perder a nossa saúde psicossocial, psicoemocional, porque trabalho não é lugar para que a gente negue a nossa humanidade, mas é um lugar de reafirmar a nossa própria humanidade. Então, portanto, se nós estamos falando aqui de cláusulas que dizem respeito às conquistas na área de saúde, às conquistas na área de equidade de gênero, às conquistas contra as discriminações, tudo isso que nós conquistamos. E conquistamos foi com dor. Porque toda conquista, ela representa o fruto de muita luta, de muito esperançar, usando o termo do Paulo Freire. Não é esperança passiva, é o esperançar. É a esperança que a gente constrói todos os dias para termos um mundo melhor. Mas ela também é fruto de dor, é fruto de dor. As cláusulas que a gente avança, que Larissa falava, sobre a audiência que nós queremos fazer, sobre as pessoas com transtorno de espectro autista dentro do sistema financeiro, porque nós temos também as pessoas que carregam deficiência, que precisam também ter um trabalho que seja um trabalho acolhedor e que tenham as condições de ascensão dentro das próprias estruturas, estruturas das empresas. Então, portanto, o que eu estou dizendo é que tudo isso que foi conquistado com luta, que foi conquistado com esperança, ele passa a não vingar a partir do término da sua validade, que é a database. Então, a database passa a ser um instrumento também de muito temor, ou seja, ter medo da database, porque ela pode significar a retirada de todas as conquistas que fazem parte do nosso cotidiano, que são as conquistas que estão nas convenções ou nos acordos coletivos. Então, portanto, eu penso que é muito fundamental, acho que a gente deveria fazer, Rodrigo, a gente pode fazer de forma conjunta, uma cartilha explicando isso. Quando a gente fala manter a ultratividade, as pessoas falam ultratividade, o que é um pouco ultratividade? Aí quando a gente diz o seguinte, não, a ultratividade ela permitia que todas as conquistas que nós temos, que o acordo e a convenção, eles fiquem vigentes durante o processo de negociação dos novos acordos e convenções coletivas. Porque se durar 6 meses, 6 meses. Se durar, enfim, mas que nós possamos ter segurança para assegurar a liberdade de negociação, porque isso fere a liberdade de negociação. Você chegar e dizer, e a gente já vivenciou isso em vários cantos, que o patrão chegar e dizer, não vale mais nada para vocês. Vocês ficam agora a conquistar na CLT, eu vou repetir, uma CLT que foi ferida com a reforma ou a deforma trabalhista. Então, que a gente possa fazer essa cartilha, mostrando o que esse projeto representa, do ponto de vista de assegurar os direitos, de dar tranquilidade a um processo negocial e de que você possa ter as condições para manter o que se tem até o firmamento de uma nova proposição. Lembrando que a categoria bancária ela tem que eu tive a alegria de assinar, em 92, nós temos aqui uma convenção coletiva nacional da categoria, que estabelece princípios básicos, que envolvem todos os bancos e que ela vale para todo o território
nacional, não só os bancos, mas que envolve as entidades financeiras. Então, portanto, eu queria aqui que a gente pudesse fazer essa campanha de conscientização sobre o que esse projeto representa do ponto de vista da ultratividade. Eu sei que a categoria bancária está bastante empenhada nesta discussão, porque vivencia isso de forma muito concreta, mas que nós possamos passar isso para todas as categorias do que é que representa a ultratividade e o que é que representa você entrar numa negociação sem nenhum direito firmado em acordo e convenção, acordos ou convenções assegurados, e como isso dificulta o processo, a relação de forças, para que você possa ter avanços e não retrocessos. Database não poderia ter qualquer tipo de retrocesso. E o que nós estamos vendo é isso, é o patronato a se sentir à vontade para dizer, não, só vou pagar database de janeiro, mas só vou pagar o reajuste em setembro. E não tem retroatividade. Então, é só em setembro sem retroatividade, que é ferir a própria database, o conceito de database. Se nós estamos com o serviço público buscando estabelecer uma constância do processo negocial, que tem a obrigatoriedade de negociações todos os anos, para que você possa... Porque a negociação do serviço público, ela não pode ficar na dependência de quem está no governo. Nós retomamos o processo negocial no governo Lula, mas e tem várias mesas de negociação, mas isso tem que estar na própria legislação, assegurada a negociação anual em lei, que é o que nós defendemos do ponto de vista de negociação. E agora, se você sempre teve negociações que estão postas, e sempre estão postas no processo de database, você não pode ter rompimento de database, nem pode ter instrumentos que impeçam o processo negocial, como é o rompimento da ultratividade. Então, assim, eu queria agradecer muito a contribuição da categoria bancária através da Contraf, da FETEC e do sindicato para a construção desta proposição e dizer que a gente vai, neste momento, eu penso, fazer uma campanha para que nós possamos explicar o que representa a ultratividade, explicar, porque a reforma trabalhista tem outro trabalho intermitente também, que ele inquieta demais da conta, porque o trabalhador só trabalha na corda esticada, não é? Porque a gente sabe, bancário, que se trabalha em agência, você sabe que tem um pico e tem um vale. Tem um período que você trabalha com mais intensidade, tem um período que é mais tranquilo dentro das unidades. Mas o trabalho intermitente é sempre com a corda esticada, porque é sempre quando você tem muita demanda de trabalho que você chama aquele trabalhador que, como eu disse, fica à disposição da própria empresa, porque ele fica à disposição da empresa. E essa proposição que eles querem fazer em contraponto ao fim da escala 6x1 é isso. É você colocar que é o trabalho por hora. É o trabalho, enfim, é consolidar aquilo que está na reforma ou na deforma trabalhista do ponto de vista do trabalho intermitente. Então, portanto, eu penso que é muito importante que a gente possa estar trabalhando com a ultratividade de forma pontual, mas sem perder de vista que nós temos uma reforma trabalhista, que foi uma reforma trabalhista extremamente nefasta para a classe trabalhadora deste país e que a gente precisa ir revogando essa reforma e revogá-la, mas ir revogando. Se a gente consegue aprovar o retorno da ultratividade, eu penso que a gente também consegue colocar em xeque, Rodrigo, o conjunto do que é a reforma trabalhista, com este elemento que é muito estruturante das condições de negociação nos processos de database. Então, agradecendo muito a presença de cada um de vocês. Deputada, só para dizer que a ABRAT se coloca à disposição, se precisarem, para contribuir com a confecção dessa cartilha referente aos esclarecimentos da ultratividade. Isso é muito importante e eu penso que a gente fazer essa cartilha, pode ser com as entidades, com o DIEESE, com a ABRAT, com as entidades sindicais, enfim, a gente fazer essa cartilha eu acho que é muito importante, para dizer o que representa
verdade, a ultratividade. E o que é o projeto? Porque o projeto é retorno da ultratividade. Como eu disse, precisa dialogar com os trabalhadores e trabalhadoras sobre isso. E porque, eu penso assim, cada dia você tem mais ousadia, não é? Eles se sentem mais ousados. Eu já escutei aqui na Câmara que o trabalhador deveria trabalhar 60, 80 horas por semana, e que história é essa de você reduzir para 40 horas e tal, enfim, o trabalho como está proposto na discussão do fim da escala 6x1, que é fim da escala, mas também a limitação da jornada, porque, veja, mesmo com escala 6x1, você tem, por exemplo, trabalhadores terceirizados, né, dos bancos. Os bancos não funcionam sábado e domingo, mas você vai diminuir o horário de almoço para que você tenha a jornada de 44 horas. Então, o fim da escala 6x1, mas também a diminuição da jornada. Porque você, mesmo quem hoje não trabalha 6x1, como, por exemplo, várias categorias que prestam serviços para o sistema bancário, ou outras atividades que não funcionam sábado e domingo. Mas você vai tirar um pouquinho de tempo de cada hora de almoço para você fazer as 44 horas caberem em 5 dias. Então, assim, por isso é extremamente cruel, e a gente escuta isso aqui. É o povo que tem saudade da escravização, saudade das casas grandes e senzalas, mas não sabem eles que essa classe trabalhadora brasileira não vai permitir que nós tenhamos mais retirados direitos, e agora se trata de recuperar os direitos que foram rompidos. Então, agradecendo mais uma vez a presença de todas e todos, com esse encaminhamento para que nós possamos divulgar o que é a ultratividade, o que representa a proposição, e fazermos uma campanha e também buscarmos a nomeação de relatoria aqui nesta comissão para fazer avançar o projeto aqui na casa. Eu penso que a gente poderia também pedir regime de urgência, mas são só 2 comissões. Então, era importante que nós pudéssemos acelerar para aprovar, fazer andar a proposição para que ela possa avançar e a gente possa resgatar esse direito, que, como eu disse, é direito estruturante. Resgatar esse direito significa resgatar outros direitos, inclusive a liberdade para uma negociação, que seja uma negociação que nos respeite. Por isso que o projeto foi denominado do PL da dignidade no trabalho. Então, agradecendo mais uma vez a presença de todas. Fazer uma observação. Sim. É muito interessante também aproveitar que o representante da Ana Matra está aqui, que nós estamos indo para uma negociação perdida, porque o patrão só aceita negociar, ele sequestra os nossos direitos e só aceita negociar se a gente pagar o resgate, entregar o acordo coletivo negociado e os nossos direitos. Isso é um risco, e isso avilta o nosso direito de dignidade ao trabalho. É isso mesmo. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada pela fala. Então, não havendo mais nada a tratar, e agradecendo muito a presença dos nossos convidados, a presença de todas as pessoas que participaram desse debate, que acompanharam esse debate, com o encaminhamento de fazer esta campanha, e, ao mesmo tempo, e é importante também que a gente pressione, não é? O presidente da comissão, o Marcos Tavares, o deputado Marcos Tavares, para que ele possa nomear o relator ou a relatora o mais rapidamente possível. E assim, com esses encaminhamentos, declaro encerrada a presente reunião de audiência pública.